Bom dia, meu amigo, minha amiga, como é que estão? Tudo bom? Dia 30 de novembro de 2023, último dia de novembro, amanhã já é dezembro. Estamos caminhando para o final do ano e as coisas estão fluindo muito rápidas. Recebi um short, um vídeo curto, de um debate entre Caroline, como é que é o nome da moça mesmo? Caroline Sardá e um rapaz Lucas Pavanato, né? Interessante. Se você é seletista, meu amigo, e está passando por uma situação de, inclusive, serviço análogo, porque tem muitos que eu conheço que estão passando por essa situação, serviço análogo à escravidão, mete no pau, não, mas com vontade, mete no pau. Porque principalmente essas grandes famílias que usam você como criados mudos, muitas vezes sendo sádicas com você, faxineira, diarista, copeira, babá, piscineiro, motorista, enfim, quem trabalha, segurança que trabalha nessas residências, às vezes até recebem bem, porque tem pessoas que eu conheço que recebem até bem, mas são tratados como verdadeiro lixo, serviço masoquistas, pessoas masoquistas e pessoas sádicas que querem fazer esses funcionários sofrer. Aí é uma relação trabalhista? Nem sei, meu amigo, porque o serviço análogo à escravidão, só a pessoa que está passando por aquele momento, por aquela situação, para dizer onde o calo aperta. Não vai ser eu, não vai ser você que vai realmente estar na presença e na situação. E quem analisa o mérito dessas questões também não vou ser eu, não vai ser você, não vai ser ela, não vai ser o empregador. É a justiça. Por isso que é importante a gente ter justiça. Sempre deixando bem claro, lá nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, não. Todas as demandas são levadas para a justiça comum, civil ou criminal, dependendo da causa. Rapaz, Lucas Pavo. Deixa eu mostrar o vídeo, fica melhor. Depois a gente faz a análise nossa. Assiste o vídeo aí, que é importante. E é muito importante para você. E vamos falar então agora sobre direitos trabalhistas. Vou começar com você, Carolina. Pode fazer a pergunta. Eu gostaria de perguntar pro Lucas se ele pensa sobre a dupla jornada de trabalho e se ele acredita que o trabalho doméstico deve ser considerado trabalho. Bom, eu acredito que o trabalho doméstico, ele é trabalho. O ponto é, se o trabalho doméstico, ele é trabalho, você vai obrigar que essas mulheres estejam inclusas na CLT, você vai obrigar que elas tenham os mesmos direitos trabalhistas do que alguém que trabalha numa indústria? Beleza, vocês defenderam esse tipo de coisa e foi aprovado no Estatuto das Empregadas Domésticas. O que aconteceu? Hoje você teve uma redução salarial de 8% nos últimos anos. Você teve uma redução de empregadas domésticas contratadas porque agora as pessoas optam por contratar diaristas. Ou seja, uma teoria de gabinete, uma teoria criada lá, achando que ia beneficiar as mulheres, prejudicou. Defender maiores leis trabalhistas significa defender mais encargos para quem tá empregando e significa fazer com que menos pessoas optem por empregar. Significa gerar desemprego. Talvez você não entenda muito de economia, então eu vou recomendar aqui, ó. Você pode ler os livros do Thomas Sowell, Economia Básica 1 e 2. Você pode ler também os livros do Milton Friedman, são excelentes livros, que mostram na prática com dados, você não gosta de dados? Então lê esses livros lá pra você aprender um pouquinho. Esses livros mostram como que as boas intenções de gabinete às vezes geram consequências diversas do que se pretende. Você pretendia dar um salário maior para as mulheres. Você criou lá no gabinete, escreveu no papel. O que aconteceu? Mulheres ficaram desempregadas e tiveram um salário menor. Consequência de vocês, feministas, que batalharam por isso. Vocês defenderam mais leis trabalhistas e hoje tem empregada doméstica desempregada por culpa da política irresponsável e ignorante que vocês defenderam. Então é assim, tem que entender de economia antes de falar de política pública. Tem que entender de economia antes de achar que vai escrever num pedaço de papel e a realidade vai se amoldar o que você escreveu num pedaço de papel. Não é o que acontece. Tem mulheres desempregadas, isso é um fato. Tem notícia. Pode dar um Google aí. Quem tá aí assistindo, pode dar um Google. E essas mulheres, elas tiveram redução salarial e agora você tem menos empregadas domésticas porque as pessoas estão optando por diaristas pra não ter que pagar o que a lei trabalhista exige. Fato. Ah, eu não concordo. Acho que ela tinha que ganhar mais. Eu também acho. Mas infelizmente a realidade não é o que a gente acha. A realidade é o quê? E você defende exatamente esse tipo de política. Como é que você vai defender o trabalhador se você não defende que ele tenha os seus direitos trabalhistas garantidos? É isso que realmente não dá pra entender no seu discurso. Você fala, não, eu defendo as mulheres, mas você não defende que essas mulheres tenham os seus direitos garantidos. Você fala que é melhor que elas não tivessem esses direitos, porque daí elas teriam mais trabalho, mas daí elas teriam um trabalho precarizado. E daí a gente fala da PEC das domésticas, onde a gente tem mulheres que hoje estão trabalhando análogo à escravidão como empregadas domésticas. Tem mulheres que estão há anos dentro de casas, limpando, passando e cuidando o tempo inteiro dessas crianças e pessoas, e nem sequer podem voltar pra casa. Dormem na casa da família e ficam lá, às vezes, durante anos e sequer recebem o salário. A gente viu o caso disso, já que você gosta de evidência anedótica, né? A gente viu o caso disso agora, que teve uma senhorinha que foi liberada depois de muito tempo trabalhando com uma família. E é trabalho. O que elas fazem é trabalho e deveria ser contabilizado, inclusive, pra aposentadoria. É isso que eu quis te perguntar. Se você considera a dona de casa uma trabalhadora digna de direitos. É isso que eu quero saber. Se você vai aumentar o encargo, menos pessoas vão querer contratar, você vai gerar desemprego. Você pode defender isso, mas tem que ter claro na mente, tem que deixar claro pro seu público que vai gerar desemprego. Senão, como você explica o desemprego das empregadas domésticas depois de você criar o estatuto? Como você explica, se não é isso? Porque as pessoas não querem pagar os direitos que elas E merecem. o que você faz? Você que obriga elas elas, você mete uma arma na merecem. cabeça deles e obriga. Ninguém tá metendo uma arma na cabeça de Mas ninguém. então o que você faz pra processo resolver isso? trabalhista, né, Você Lucas? deixa o desemprego. É pra isso que A acontece pessoa não no contrata, processo a pessoa simplesmente não contrata. É isso que tá acontecendo, desemprego, de empregadas domésticas. Porque as pessoas não querem pagar o direito dos outros. Beleza, e daí como é que você faz pra ela pagar? Vai botar uma arma Elas têm nelas? condições. Pois é, pessoal, em cima desse debate a gente começa a perceber que existe uma lógica um tanto quanto perturbada por parte do rapaz, né? Vamos lá. Ele fala de dar emprego e não ser CLT. É a mesma história do motorista de aplicativo que está empregado pela Uber. Ele não pode ser seletista da Uber. Por quê? Porque ele não é funcionário da Uber. Mas, quando eles dizem que a Uber vai sair do Brasil, o que eles dizem? Qual é o argumento? Ela vai... Vão ficar desempregados. Serão milhões de desempregados no país inteiro. Você entende?
a duplicidade, quando interessa para o lado, porque assim, esse mesmo pessoal que defende que os menos favorecidos, aquelas classes trabalhadoras menos favorecidas que são precarizadas, tá? Precarizadas, elas não tenham direitos trabalhistas. Por que quer comparar com um país capitalista? E eu acho que é referência os Estados Unidos, mas são duas situações identicamente diferentes. Não dá para você comparar a água com vinho. Uma é água, a outra é vinho. Ah, mas se vamos fazer um milagre, só Jesus, meu amigo, na causa, para resolver esse problema. Então a gente tem que colocar a peculiaridade de cada situação. Perfeito? Mesmo porque esse pessoal do MBLOD, eles almejam ser seletistas, ou melhor, ter os direitos de deputado, de vereador, de senador, de presidente da República. Afinal, mamar na teta do Estado. A gente sabe como é que são esses libertins, né? Os objetivos desses libertins sempre é esse. Quando tá mamando na teta do Estado, tá mamando na teta de uma multinacional Big Tech aí, que financia, inclusive, eles estarem nesses cargos em evidência. Para defender os interesses de quem? Dessas Big Tech, dessas globalistas, enfim. A gente sabe como é que funciona. Tá. Inclusive, outro rapaz mandou uma mensagem outro dia. Eu posso mandar o seu contato pro japonês lá, como é que é, o Kim Kantagiri? Eu falei, pode, fica à vontade. É um favor que você me faz. Eu queria ter um debate com ele. Ter debate com o Lucas Pavanato. A menina me pareceu um tanto quanto limitada em alguns argumentos, uma falta de repertório, até fechada pela própria ideologia dela. E eu respeito a minoria. A democracia é exatamente isso, gente. É a vontade da maioria respeitando o direito da minoria. Ele tem no momento que ele saca Newton Friedman e tal, e a porra toda e tal. É o Zap, né? Tô com os meus Zap aqui. Só que, meu amigo, deixa eu te explicar só um detalhe em toda essa história. Você tá falando de país desenvolvido, em que esse pessoal que trabalha lá como faxineiro, diarista, motorista, piscineiro, né? Esses empregos que eles não querem fazer, é uma mão de obra caríssima, meu amigo, caríssima. Tanto é que a maior parte eles mesmos fazem. Os americanos, eles não contratam, porque a mão de obra é extremamente cara. Vai comparar Brasil com os Estados Unidos, um país capitalista com um país que a gente sabe que hoje ele é socialista há muito tempo. Nós tivemos aqui um hiato de 4 anos em que o nosso ministro da Fazenda, da Economia, era o Paulo Guedes. Inclusive, ele no momento da pandemia, né, naquele momento do problema social, né, crise sanitária mundial, ele mesmo falou, ó, tem determinados momentos que o Estado ele tem que sim abraçar os menos favorecidos. Cara, e o menos favorecido é quem? É a mão de obra que trabalha na casa dos outros. É a mão de obra de uma microempresário. É a mão de obra que muitas vezes coloca a mão na massa porque o outro não tem tempo, ou não quer, ou não pode. Mas se não tem tempo, não quer e não pode, tem que pagar, meu amigo. Como é nos Estados Unidos. Lá a mão de obra é caríssima. Por isso que eles mesmos fazem. Quando não fazem, pagam para quem faz. Agora, eu tenho pessoas no meu círculo social de amizade, inclusive familiar, que estão passando, inclusive, perrengues, justamente pela situação de não serem seletistas, de não terem os direitos. Porque se tivessem os direitos amparados por lei, garantidos pela consolidação das leis de trabalho, meu amigo, não estariam passando pelo perrengue que estão. E são pessoas que têm condição, tá, de pagarem os seus funcionários. Têm condição de registrarem os seus funcionários e eles, por consequência, teriam os direitos a um fundo doença, a um amparo doença, a um acidente de trabalho. Teriam, inclusive, direito a salário, desemprego e tantos outros benefícios que a CLT proporciona. Mas é interessante, né? A narrativa, a oratória deles é sempre essa, né? Ah, mas é emprego. Eu falo da empregada doméstica. Interessante nessa narrativa, nessa oratória é isso, né? A empregada doméstica está desempregada porque não tem o direito a emprego. Você entende como é psicótico essa análise? É o surto da realidade, é a inversão psicótica da realidade, pessoal. É justamente isso que acontece. Ainda mais vindo dos MBLOD, mas você pode esperar o quê? De quem fala uma coisa, mas na verdade quer justamente estar mamando nas tetas do Estado ou de uma multinacional financiando, sei lá, o seu movimento né? Livre, do bumbum livre. É uma coisa, tá, pessoal? É assim. Se você é seletista, meu amigo, e está passando por uma situação de, inclusive, serviço análogo, porque tem muitos que eu conheço que estão passando por essa situação, serviço análogo à escravidão, mete no pau, não, mas com vontade, mete no pau. Porque principalmente essas grandes famílias que usam você como criados mudos, muitas vezes sendo sádicas com você, faxineira, diarista, copeira, babá, piscineiro, motorista, enfim, quem trabalha, segurança que trabalha nessas residências,
Às vezes até recebem bem, porque tem pessoas que eu conheço que recebem até bem, mas são tratados como verdadeiro lixo. Serviço a masoquistas, pessoas masoquistas e pessoas sádicas que querem fazer esses funcionários sofrer. Aí é uma relação trabalhista? Nem sei, meu amigo, porque o serviço análogo à escravidão, só a pessoa que está passando por aquele momento, por aquela situação, para dizer onde o calo aperta. Não vai ser eu, não vai ser você que vai realmente estar na presença e na situação. E quem analisa o mérito dessas questões também não vou ser eu, não vai ser você, não vai ser ela, não vai ser o empregador. É a justiça. Por isso que é importante a gente ter justiça. Sempre deixando bem claro, lá nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, não. Todas as demandas são levadas para a justiça comum, civil ou criminal, dependendo da causa. Porque se também não provar, meu amigo, que você tem a razão, aí, meu velho, aí, minha amiga, a situação complica é para você, empregado. Só que nesses casos a gente sabe muito bem e tem provas de pessoas que trabalharam e trabalham, inclusive dentro dessas residências, e que são tratados como os verdadeiros escravos, criados, às vezes até com agressões físicas e emocionais. Gostaram do vídeo? Deixa um like. Não gostaram, deixa o dislike. Compartilha para chegar ao maior número de pessoas. E meu amigo, minha amiga, se tiver interesse realmente para saber mais, entre em contato comigo. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.